tarde, o estado de São Paulo afirma que alertou o Ministério da Saúde 9 vezes para o risco de faltar medicamentos para intubação de pacientes, mas não recebeu resposta e os estoques estão acabando. Profissionais de saúde do Rio também relatam a falta crônica dos kits de intubação. Os efeitos da pandemia no Brasil, pela primeira vez, os registros de mortes superaram os de nascimentos em 2 regiões e 8 estados. E ainda, os próximos passos da CPI da Covid no Senado. O Supremo julga hoje a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI. Novas testemunhas prestam depoimento na investigação da morte do menino Henri. Um estudo do IBGE mostra a desigualdade no acesso à internet entre alunos de escolas públicas e privadas. E há 100 dias dos Jogos de Tóquio, os preparativos para a cidade receber as Olimpíadas. O Jornal Hoje está começando. Profissionais de diversas unidades de saúde do Rio de Janeiro que tratam casos graves de Covid relatam falta crônica de kits de intubação, que são aqueles medicamentos necessários para manter os pacientes sedados durante o tratamento. Um problema que é recorrente, que o JH já tem mostrado em outros estados e que está levando ao desespero profissionais de saúde e parentes dos pacientes, como a família da Maria Laura, do estado do Rio. Está faltando medicações para sedação. Inclusive, nossos pacientes entubados estão praticamente acordados. Isso é desumano. A gente chora porque ninguém pode fazer nada sem os remédios. Estamos pedindo socorro. O apelo é de um funcionário do Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a Maria Laura está internada. Ela está com Covid, fez uma cesariana de emergência e depois do parto precisou ser entubada. Não tem remédio para o tratamento adequado dela, que vem se agravando a cada dia mais. E a filha dela está aqui em casa, nem conheceu a mãe ainda e a gente precisa de ajuda. Ter a mulher internada e entubada é preocupante. Faltando medicamentos para manter a intubação, então, é desesperador. A família diz que já gastou R$11 mil em remédios porque o hospital não tem. Nós temos o mandato de intimação para que ela seja transferida para o hospital onde tem os recursos que ela precisa para o tratamento dela. A gente precisa da ajuda, precisa desse medicamento. Também é dramática a situação do Hospital Municipal São José, no mesmo município, Duque de Caxias. Uma enfermeira fez um desabafo. No final de semana teve um plantão que não tinha medicações, não tinha sedativos para os pacientes de CTI. Então, infelizmente, eles vieram a óbito. Nós vimos, assim, os profissionais desesperados, chorando porque não tinham o que fazer para ajudar, né? Os municípios de Nova Friburgo, na região serrana, e Paracambi, na região metropolitana, já pediram ajuda ao governo do estado porque os estoques de medicamentos fundamentais para pacientes de UTIs, como os sedativos, estão quase zerados. No município do Rio, mais desespero. O profissional de saúde do Hospital Estadual Anchieta não consegue ajudar o paciente sem sedativo. Ele fica semi-acordado, então ele sente dor, desconforto, ele fica nervoso. É muito difícil para a gente ver isso. É muito triste. O drama se repete no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Na sala vermelha, os pacientes estão entubados e amarrados. Estão vivenciando tudo acordado e sem sedativos, pois não tem nenhum sedativo. Acabou tudo. Faltam sedativos, anestésicos e neurobloqueadores desde o mês passado em várias cidades do estado do Rio. A Secretaria Estadual de Saúde documentou no fim de março que os estoques de medicamentos estavam absolutamente vazios em algumas unidades e que isso estava afetando diretamente a vida de pacientes. Mas não é só na rede pública. Na rede particular também há preocupação com o desabastecimento. Sou compradora hospitalar, no hospital de uma rede privada e ultimamente não estou encontrando alguns sedativos que estão em falta, não tem previsão para entrega e às vezes algum fornecedor te oferece, como por exemplo me ofereceram o Roncurone que eu pagava R$19, ele me cobrou R$298 em cada ampula. Isso é um absurdo. Como é que a gente faz com o paciente que está precisando desse sedativo? Isso é uma coisa muito desesperadora.
Vamos então às respostas. Sobre o caso da Maria Laura, a direção do Hospital de Saracuna declarou que não há necessidade de transferência e negou que a família precise comprar medicamentos. Sobre o desabafo da enfermeira do Hospital São José, também em Caxias, a prefeitura da cidade reconheceu que o aumento de pacientes gera um uso maior dos insumos e que tem trabalhado junto com a direção da unidade para garantir o abastecimento. O Hospital Albert Schweitzer, do município do Rio, disse que a falta de medicamentos pode ocorrer por causa da dificuldade de compra, mas que as equipes fazem substituições. E sobre a falta de sedativos no Hospital Anchieta, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que empenha todos os esforços para buscar alternativas para o abastecimento e que na sexta-feira entregou medicamentos para 74 unidades. E essa situação também está crítica no estado de São Paulo. O governo paulista disse que precisa repor esses medicamentos para intubação em até 24 horas para evitar um colapso no atendimento. Vou chamar aqui ao vivo o Filipe Mancuso, porque o governo chegou a reclamar com o Ministério da Saúde, a respeito dessa falta de medicamentos. Filipe, boa tarde. Oi, Maju. Várias vezes. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa reclamação, foram 9 ofícios enviados para o Ministério da Saúde. O governo paulista diz que o risco aqui de desabastecimento é iminente. Ontem enviou mais um ofício para o Ministério da Saúde solicitando em 24 horas o envio de 2.300.000 medicamentos desse kit intubação, entre sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares. Nesse último ofício, nesse documento, o governo de São Paulo reitera a gravidade do cenário de abastecimento dos medicamentos do kit intubação nos hospitais do estado que se encontram em pré-colapso. O governo diz ainda que há mais de 40 dias tem formalizado ao Ministério da Saúde solicitações de medidas expressas e urgentes para a recomposição dos estoques sem sucesso e sem retorno aos 9 ofícios formalizados. E que por causa desse cenário é imprescindível o envio de medicamentos para o estado em até 24 horas para suprir o abastecimento de 643 hospitais para os próximos 10 dias. A gente entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber essas informações, que o governo de São Paulo disse ter enviado 9 ofícios, essa demanda específica. Só que até agora a gente não obteve o retorno, não obteve a resposta do Ministério da Saúde. Maju? É isso, a gente continua cobrando então essa resposta. Obrigada, Filipe, pelas informações. E olha, em Brasília, o ministro da Saúde falou hoje sobre a falta de medicamentos, em geral, nos estados. Disse que estima que os estoques devem estar regulados nos próximos 10 dias. O ministro já tinha afirmado que distribuiu aos estados e municípios mais de 8 milhões de medicamentos para intubação ao longo da pandemia. Além disso, o ministro anunciou a entrega antecipada até o mês de junho de 2 milhões de doses da Pfizer, metade delas ainda neste mês. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde após a segunda reunião do Comitê de Enfrentamento à Pandemia. No fim do encontro, houve um pronunciamento e sem perguntas dos jornalistas. Trago para os senhores uma boa notícia, que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer já no mês de abril, maio e junho. Ou seja, nós conseguimos antecipar no calendário anteriormente previsto das 100 milhões de doses, 2 milhões de doses da vacina da Pfizer, que vai fortalecer o nosso calendário de vacinação. Até então, o governo contava com 13,5 milhões de doses da Pfizer de abril a junho. Agora serão 15,5 milhões. Dos 2 milhões de doses antecipados, 1 milhão será entregue ainda em abril, segundo o Ministério da Saúde. A primeira vez que a Pfizer ofereceu vacina ao Ministério da Saúde foi em junho do ano passado. O governo recusou a oferta porque não concordou com cláusulas do contrato, que já eram aceitas nos outros países que tinham comprado as vacinas da empresa. Segundo a Pfizer, foi oferecido ao governo brasileiro a possibilidade de comprar um lote de 70 milhões de doses ainda em agosto, com entrega prevista a partir de dezembro do ano passado. O contrato só foi assinado em março. E no mês anterior, em fevereiro, a vacina teve o registro da Anvisa.
Até agora estão garantidos para este mês outras 30,5 milhões de doses das vacinas da AstraZeneca e Coronavac. Mas, de acordo com a Fiocruz e o Instituto Butantan, a quantidade prevista para abril é de 28,5 milhões de doses. O ministro da Saúde afirmou que nos próximos 10 dias, os medicamentos do chamado kit intubação terão estoque regulado e que o governo vai fazer pregão internacional para adquirir os remédios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que também se discutiu no encontro a ampliação de leitos de UTI e de vagas de residência médica diante da demanda por profissionais de saúde. E falou ainda que vai discutir com líderes da casa a proposta que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada para aplicação em seus funcionários. Este projeto está sendo discutido no âmbito do Colégio de Líderes do Senado. Reconheço muita resistência dos senadores em relação ao andamento do projeto, mas estamos trabalhando no diálogo no Colégio de Líderes para avaliar a oportunidade de pauta desse projeto no Senado Federal. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem que a Anvisa tem até o fim do mês para decidir sobre a importação da vacina russa, a Sputnik V. Essa decisão foi tomada em ação do governo do Maranhão, que encomendou 4,5 milhões de doses do imunizante. Se a Anvisa não cumprir o prazo, o governo estadual fica automaticamente autorizado a importar e aplicar a vacina. Em janeiro, a União Química e o Fundo Soberano da Rússia entraram com o primeiro pedido de uso emergencial da Sputnik V, mas ele foi devolvido pela Anvisa por falta de documentos. Aí um novo pedido foi feito mês passado, mas o prazo para análise foi suspenso pela Anvisa, que alegou mais uma vez falta de documentação. E a gente mostrou aqui ontem, que muitos idosos em João Pessoa madrugaram na fila dos postos de imunização para tentar receber a segunda dose contra a Covid. Muitos com medo de não ter a vacina para todo mundo, teve muita reclamação, idoso bravo com razão. E hoje a prefeitura suspendeu a campanha por falta de doses, mas muita gente não sabia e aí chegou cedo para tentar ser vacinado. Antes do dia amanhecer, já tinha idoso procurando vacina. Eu já tomei a primeira, depois de 20, contando 28 dias, já estava para 30 dias já e até agora nada. E aí chegou aqui e soube que não vai ter vacina. Agora saber que não tem vacina, isso é uma pouca vergonha, né? Eu cheguei aqui, era 6h15, e não tem uma pessoa da saúde nem de lugar nenhum para dar uma posição negativa ou positiva. Logo mais idosos foram chegando aos locais de imunização de João Pessoa e encontraram locais vazios. Seu José tem 72 anos. A segunda dose dele já deveria ter sido aplicada. Agora, com a vacinação da Covid suspensa, ele está preocupado. Vem de ônibus, lotado. Chega aqui. Não tem vacina. Fica complicado as coisas e mais complicado ainda porque eu não tenho internet para fazer agendamento e fica difícil. Não sei nada, não tem explicação, só perguntando. A senhora tem acesso à internet? Tem celular para fazer Não, tem não. Eu tenho desse celular pequenininho, de que só é... Alô, pronto. Ontem, muita gente procurou os pontos de imunização contra a Covid. Mais pessoas do que a quantidade de doses disponíveis. Filas como esta se formaram em diversos bairros de João Pessoa. Houve tumulto e muitos voltaram para casa sem a vacina. Seu Manuel foi um dos que tentou receber a segunda dose ontem, mas estava tão lotado que ele foi embora. Mandaram voltar hoje, chega aqui hoje não tem. Porque se não tem, diga logo que não tem. Mas dizer que vem amanhã, o cara vem, chega aqui não tem. Mandaram o senhor vir? Mandaram, a coordenadora mandou. Diferentemente de ontem, o espaço onde os idosos aguardam para tomar a vacina, hoje pela manhã estava vazio. Sem o aperto, sem a aglomeração, com cadeiras livres. E agora fica a expectativa pela chegada de mais doses da vacina contra a Covid-19. O que, segundo o Ministério da Saúde, deve acontecer até o próximo sábado. Segundo o secretário de Saúde de João Pessoa, houve atraso na chegada das vacinas. Além disso, a secretaria alega que mais de 21 mil idosos que não moram na cidade se vacinaram com comprovante de residência irregulares. Nós só voltaremos à vacinação quando a vacina estiver em solo, tivermos um número definido e nós vamos ver as prioridades, as pessoas que serão vacinadas. Aí de imediato as nossas equipes serão distribuídas pela cidade para que isso não ocorra mais.
A informação tem que ser clara, né, gente? A gente procurou a Prefeitura de João Pessoa sobre a situação de quem foi hoje aos postos de vacinação, mas encontrou as portas fechadas. Como você viu na reportagem, muita gente diz que não foi informada sobre a suspensão da campanha de vacinação. Até o momento, a gente não teve resposta. E estados afirmam que o número de pessoas aptas que não foram tomar a segunda dose da vacina contra a Covid é menor do que foi informado pelo Ministério da Saúde. Em Curitiba, só estão sendo vacinadas as pessoas que precisam da segunda dose e quem perdeu a data inicial da primeira. Esta repescagem vale também para quem recebeu uma aplicação e não voltou no prazo para a segunda. De acordo com a Prefeitura, 2.438 pessoas não voltaram para o reforço no intervalo certo. Mas o banco de dados do Ministério da Saúde, o DataSUS, indica um número bem maior, mais de 30 mil pessoas. A situação se repete pelo Brasil. Ontem, o Ministério informou que 1,5 milhão de pessoas não completaram o esquema vacinal. Fizemos um levantamento contando esses dias e tem para completar, que já deveriam ter completado o esquema com a segunda dose, 1,5 milhões de brasileiros. Mas o balanço foi contestado pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. Esse 1,5 milhão com certeza não existe. É muito menor do que isso. É lógico que no país continental, as pessoas, principalmente os idosos que estão aí nessa fase, nesse período de tomar a segunda dose, é lógico que muitos podem ter deixado de procurar. E aí o recado é: a vacina está disponível, é só procurar a sua unidade onde você tomou a vacina, que vai ter vacina para a segunda dose. Segundo o Conselho, essa diferença ocorre porque, após a vacinação, as prefeituras precisam digitalizar as informações e depois os dados são inseridos no sistema do governo federal. O prazo para inserir os dados é de 48 horas, mas nem todos os municípios cumprem essa regra. Em Curitiba, por exemplo, a Prefeitura diz que já aplicou, no total, entre primeira e segunda doses, mais de 325 mil doses de vacinas. Mas informou o Ministério da Saúde sobre a aplicação de 214 mil doses, 111 mil a menos. A Prefeitura reconheceu o atraso e disse que a atualização é feita individualmente e que isso levará alguns dias. O governo de São Paulo também faz um balanço diferente. Enquanto o Ministério aponta que 343 mil pessoas não procuraram um posto para a segunda dose, a responsável pelo programa de imunização no estado diz que o número é quase a metade. O número de faltosos no estado de São Paulo é em torno de 190 mil. O município é responsável pela busca dos seus faltosos. Então, temos trabalhado de forma sistemática para que o estado de São Paulo não tenha esse gap, ou seja, não tenha faltosos para a segunda dose. Para especialistas, a atenção à atualização das informações de maneira correta deve ser compartilhada por municípios, estados e o governo federal. Qualquer política pública exige um controle adequado. A informação errada ou informação com atraso prejudica esse controle e prejudica a avaliação da eficácia da campanha pública e as necessidades de alterações que possam ocorrer em função de funcionar melhor ou pior em alguns lugares. Informação é poder, né? E você fica ligado aí na data da segunda dose que vem marcada lá na cadernetinha que a pessoa recebe. A coordenação da vacinação aqui de São Paulo disse que os dados no estado são atualizados diariamente e não soube justificar a diferença apontada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ainda não comentou as diferenças de números. Agora vamos para os números aqui da vacinação, o andamento da vacinação pelo país, de acordo com o levantamento do consórcio de imprensa. 585.272 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas e o total de vacinados com a primeira dose chegou a 24.433.064. Isso equivale a 11,54% da população. 7.717.785 pessoas receberam a segunda dose, ou 3,64% da população com essa dose de reforço.
25 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Em tons mais escuros de azul, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais aplicaram essa dose em relação à população são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba e Espírito Santo. E aqui no estado de São Paulo, as mortes em UTIs por Covid superaram as altas médicas entre fevereiro e março deste ano. A média de novas internações está desacelerando, mas ainda é alta, né? Está acima de 2.500 novas internações. E um grande desafio é reduzir as aglomerações, principalmente para quem precisa sair de casa para trabalhar. 7 da manhã, numa região de comércio popular em São Paulo. Aglomeração, com muitas pessoas circulando sem máscaras. Gente de passagem, a caminho do trabalho ou já em plena atividade, aproveitando o movimento. Eu tenho um filho para criar, ele é pequeno. O pai ajuda, mas assim, a gente precisa também correr atrás. Alimento, as contas que não param de chegar. Já estava difícil antes, agora ficou pior ainda. O dono deste restaurante diz que se pudesse, estaria em casa. Mas o delivery está ajudando a pagar as contas de todo mundo. Até porque também tem 10 funcionários que precisam de receber, né? E é nessa faixa etária mais jovem em que muitos estão trabalhando que as internações por Covid dispararam em São Paulo. Em março do ano passado, foram 143 pessoas de 20 a 29 anos. Em março deste ano, 1.404 internações. E em apenas um mês, o número de mortes nessa faixa etária triplicou. Em fevereiro, 51 jovens perderam a vida para a Covid. Em março, o número saltou para 164 mortes. A média de novas internações no estado de São Paulo vem caindo desde o fim do mês de março. Nesse período, a queda é de 25%. Mas a média ainda é alta. São 2.532 novas internações por dia. Especialistas avaliam que essa redução nas internações tem relação com regras de distanciamento social adotadas em semanas passadas. E por isso mesmo não deveria servir de senha para um afrouxamento dessas medidas. Os números ainda estão em patamares muito altos, superiores aos do pior momento da pandemia no ano passado. A média de mortes diária no estado de São Paulo é altíssima, 832. E em pacientes internados em UTI, as mortes já superam as altas dos pacientes curados. Entre os dias 14 de fevereiro e 13 de março, mais da metade dos pacientes internados em UTIs morreu. A cidade de UTI mostra para a gente a gravidade dos pacientes, a dificuldade que a gente tem de controlar quando o paciente fica muito grave e que a única forma de realmente controlar tudo o que está acontecendo é reduzindo o número de pacientes que se infectam, para reduzir o número que interna e reduzir o número que vai precisar de UTI. Porque os que chegam na UTI, os que chegam a internar, uma parte, infelizmente, sempre acaba falecendo. Por isso é que, mais do que nunca, o momento é de manter o distanciamento social, o uso correto da máscara e higiene das mãos. Nós ainda estamos num estado de transmissão comunitária. Nós não vencemos essa fase. Nós não temos ainda um percentual da população suficientemente vacinado para reduzir a transmissão comunitária do vírus. Ou seja, na medida em que se relaxem as iniciativas voltadas para conter a mobilidade urbana, nós vamos voltar a ter novas situações de pressão sobre o sistema de saúde, e essa pressão sobre o sistema de saúde tem levado, como a gente viu, uma situação de colapso em várias regiões do país ao mesmo tempo. O governo de São Paulo anunciou agora há pouco as datas para vacinação contra a Covid de quem tem entre 60 e 64 anos. A partir do dia 29 de abril, começam a ser imunizadas as pessoas de 63 e 64 anos. Aí, a partir do dia 6 de maio, começa a vacinação para quem tem 60, 61 e 62. A expectativa é imunizar 2.240.000 pessoas nessas faixas etárias.
E em Goiás, entrou em vigor hoje o novo decreto do governo do estado que coloca restrições para o comércio não essencial nas próximas 2 semanas. Esse tipo de comércio, que inclui shoppings, bares e restaurantes, não pode abrir aos finais de semana. E durante a semana, o decreto permite o funcionamento dessas atividades em turnos diários de até 6 horas, que serão definidos pelas prefeituras e com redução do atendimento, dependendo aí da atividade. Agora no telão é a vez dos dados da pandemia no país, dados que são coletados pelo consórcio de veículos de imprensa da 8 da noite. Então vamos lá, os dados. Em 24 horas é o seguinte: o Brasil registrou 3.687 vidas perdidas por causa da Covid e já são 358.718 vítimas no país. De segunda para terça-feira foram confirmados 80.157 novos diagnósticos. O total aqui é de 13.601.556 casos. 66 casos, corrigindo. E a média de casos está estável, 6% a menos em 2 semanas, e são 70.787 novos casos por dia, ainda um patamar muito alto. A média de mortes também registra estabilidade, 3% a mais do que 2 semanas atrás. São, em média, 3.051 mortes por dia. E foi o 4º dia seguido com essa média acima de 3.000 mortes. Um número muito alto, apesar da palavra estabilidade aí. No mapa, o cenário pelo país. Em vermelho, com alta na média de mortes, temos 10 estados e os maiores aumentos são lá no Paraná, com 46%, e no Piauí, com 31%. Em amarelo, em instabilidade, 12 estados e o Distrito Federal. E no grupo azul, temos 4 estados com queda na média de mortes. As maiores reduções lá em Santa Catarina, com 31%, e na Paraíba, redução de 30%. Mais detalhes sobre o andamento da vacinação e a situação da pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E pela primeira vez no Brasil, os registros de mortes superaram os de nascimentos em 8 estados. Os cartórios ajudam a contar a história da pandemia no Brasil. Essa fila aqui, o pessoal está aqui desde 9 horas da manhã, as pessoas para pegar o atestado de óbito do Covid-19. De acordo com o portal da Transparência do Registro Civil, nas regiões sul e sudeste do país, pela primeira vez, o número de atestados de óbito superou as certidões de nascimento. Só no sudeste foram quase 20% a mais de mortes. O mesmo aconteceu em 8 estados brasileiros: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará. Em Minas Gerais, só nos primeiros 12 dias de abril, foram 6.931 registros de óbito e 5.933 registros de nascimento. Fato que se repetiu na capital mineira no mesmo período, quando foram emitidos 751 registros de óbito e 556 certidões de nascimento. Em BH, neste mês de abril, 65% das mortes foram causadas pela Covid-19. O que a gente verifica com os números não é uma diminuição do registro de nascimento, né? O que impacta, claramente é você pegar um universo de 100 mortes no Brasil, mais da metade serem decorrência da pandemia de Covid-19. A Flávia já é mãe do Pedro, de 5 anos, e quer muito aumentar a família. Em outubro eu engravidei, sofri um aborto na época. E depois de todo o tratamento, a gente já planejando, às vezes tentar de novo o segundo filho. Veio o agravamento novamente da pandemia e mais uma vez a gente está adiando nossos planos de aumentar a família. Este demógrafo diz que em momentos de crise é normal as mulheres adiarem os planos da maternidade. Aconteceu com a gripe espanhola, com as guerras mundiais e com o Zika vírus. No caso brasileiro, a gente já vinha numa tendência de redução de número de nascimentos. Essa tendência foi acelerada por causa da pandemia, mas assim que terminar a pandemia, a gente deve voltar para a tendência histórica de longo prazo de queda de nascimentos, mas não nos níveis atuais, porque é um período excepcional. Os planos de maternidade da Flávia estão mantidos, mas agora incluem também a vacina contra a Covid. Esperar
por uma fase mais segura, né? Que possa correr com mais tranquilidade. E é isso, né? Agora é esperar mesmo. Esperar com esperança. E deixa eu corrigir uma coisa aqui. No grupo da queda, maiores quedas, Rio Grande do Sul, não Santa Catarina, como eu disse, com 31%, e Paraíba, com 30%. E a Argentina passou a exigir o teste PCR negativo para a Covid de todos os caminhoneiros que entrarem no país, menos dos caminhoneiros argentinos que estiverem voltando para casa. Essa medida está preocupando principalmente os transportadores do Rio Grande do Sul. O Porto Seco de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, é onde se concentra grande parte das exportações e importações do Mercosul. 5 bilhões de dólares em mercadorias cruzaram a ponte que liga a cidade gaúcha a Paso de los Libres, na Argentina, só no ano passado. Mas, desde hoje, uma restrição imposta pelo país vizinho tem impedido que parte dos caminhoneiros passem a fronteira. O decreto do governo argentino exige que motoristas estrangeiros, entre eles os brasileiros, façam teste PCR 72 horas antes e que tenha dado negativo para poder entrar no país. O setor de transportes acredita que essas medidas podem trazer prejuízos para o Mercosul. Está trazendo represamento de cargas que não vai estar representado em filas e sim em pátios de transportadoras lotados de mercadoria sem poder continuar viagem. A gente está sofrendo há 1 ano e meio com as restrições impostas por cada um dos países. Motoristas argentinos que estão voltando para o país não precisam fazer o PCR, apenas o teste de antígeno, que tem menos etapas de processamento em relação ao PCR e o resultado sai mais rápido. A Federação de Despachantes Aduaneiros acredita que é necessário que todo o Mercosul adote as mesmas medidas para o transporte de cargas. Os países têm que, seja através do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, dos órgãos de aduana que controlam o passo fronteiriço, chegar a um comum acordo para estabelecer regras que sejam regras que tenham o mesmo peso e a mesma medida para todas as partes. Pela manhã, motoristas brasileiros fizeram um protesto na ponte internacional, que liga Uruguaiana a Paso de los Libres. E entidades do setor fizeram uma parceria com laboratórios para garantir que pelo menos 500 testes possam ser feitos todos os dias e aí, com isso, diminuir a retenção das cargas. Falar da Itália, a Itália começou a discutir a reabertura do país. Atualmente, essas medidas de restrição são impostas por zonas conforme a gravidade da pandemia em cada lugar. O governo italiano pensa em reabrir o país em maio. Até o ministro da Saúde, considerado o mais rigoroso, é otimista e quer indicar uma data para dar confiança aos comerciantes que ontem foram às ruas pedir para voltar ao trabalho. A Itália quer um processo de reabertura gradual. Em 26 de abril, os bares e restaurantes podem voltar a funcionar em algumas regiões, aquelas que tiverem menos pessoas contaminadas e menos pacientes nas UTIs. O ministro Roberto Speranza aposta nos bares e restaurantes com mesas ao ar livre, onde existe uma menor possibilidade de contágio. Os donos de restaurantes e bares querem reabrir não só para o almoço, mas também para o jantar. Nesse caso, o toque de recolher, atualmente das 10 da noite às 5 da manhã, teria que ser reduzido em 1 ou 2 horas. Perspectiva que o primeiro-ministro Mário Draghi não aprova. Para maio é prevista a volta das aulas presenciais para todos os alunos italianos. Se os dados das infecções permitirem, os cinemas e teatros podem reabrir, depois piscinas e academias. O futebol provavelmente voltará a receber os torcedores nos estádios. As negociações na esfera política na Itália não são nada fáceis. A Liga, partido de extrema-direita de Matteo Salvini, quer a reabertura imediata. O Partido Democrata, de centro-esquerda, quer recomeçar com segurança. Senão, corremos o risco de acabar todos como a Sardenha, que passou da zona branca, com menor número de infectados, para a vermelha, com maior número, depois de decisões precipitadas, afirmou um político do PD. Enquanto isso, especialistas relatam que os sintomas da Covid-19 estão mudando. Hoje, as principais queixas identificadas com a doença aqui são febre baixa e problemas gastrointestinais, dor abdominal, vômito e diarreia.
A mudança nos sintomas pode ser efeito das variantes do vírus, mas ainda não é certo. Na região do Lácio, que inclui Roma, a cepa britânica domina com 80%, a variante brasileira com 20%. A Índia voltou a bater recorde de casos diários de Covid. A doença está se alastrando pelo país e autoridades começaram a adotar algumas medidas para tentar conter os surtos. Uma cidade no centro da Índia transformou um estádio esportivo em um centro de tratamento contra a Covid. E o estado indiano de Maharashtra decidiu impor um lockdown de 15 dias para reduzir a propagação do vírus. A Índia relatou mais de 180 mil novos casos nas últimas 24 horas. E na contramão das medidas de isolamento, festivais religiosos têm reunido milhões de pessoas lá no país. Em um deles, 3 milhões de pessoas se reuniram no Rio Ganges. E durante o festival de Kumbh Mela, centenas de pessoas testaram positivo para a Covid, entre elas 9 líderes religiosos. O governo indiano tem recebido críticas por permitir as reuniões. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai anunciar hoje à tarde a retirada completa das tropas americanas lá do Afeganistão até o dia 11 de setembro, uma data que é simbólica, porque marca 20 anos dos ataques terroristas às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Então a gente vai falar sobre esse assunto com o Felipe Santana, que está acompanhando esse anúncio, vai colocar aí o fim a uma guerra que é a mais longa dos Estados Unidos, e aí resta saber como é que fica o futuro, né, do Afeganistão depois dessa guerra tão longa. Boa tarde, Felipe. Sim, Maju, boa tarde para você e a todos. A preocupação é exatamente agora, como é que vai ficar o Afeganistão com o vácuo de poder, com a saída dos americanos? Pode ser o fim de uma guerra para os Estados Unidos, mas não para os afegãos, porque os próprios serviços de inteligência americanos preveem que com essa saída, o grupo fundamentalista islâmico Talibã vai ganhar território no país e que o governo nacional, que tem o apoio dos americanos, vai ter dificuldade para conter esse avanço. E um acordo de paz entre Talibã e governo é, nesse momento, muito improvável. O presidente Joe Biden vai dizer agora à tarde, na hora que fizer esse anúncio, que vai ajudar a mediar esse acordo sob a batuta da Organização das Nações Unidas, a ONU. O perigo para o mundo é que essa retirada, repito o que a gente viu no Iraque. Muitos analistas criticam a retirada das tropas de lá, alegando que ela criou condições e, inclusive, forneceu armamento que culminou na criação do grupo terrorista Estado Islâmico, que desestabilizou a região, o mundo todo, por anos. O que o presidente Joe Biden vai fazer agora à tarde, na verdade, é um adiamento do prazo, porque o ex-presidente Donald Trump tinha marcado a saída dos Estados Unidos do Afeganistão para o dia 1º de maio. Mas Biden passou os primeiros meses do ano revendo essa estratégia, achou melhor adiar a retirada. O secretário de Estado Antony Blinken fez uma reunião com oficiais da OTAN que anunciaram que vão seguir os Estados Unidos na retirada das tropas e a Alemanha anunciou que fará o mesmo. Os Estados Unidos vão também treinar 300 mil homens afegãos para fazer a defesa e a segurança do país. Nesse momento, segundo o jornal The New York Times, são 3.500 americanos no Afeganistão. No auge da guerra, esse número chegou a 100 mil homens e mulheres. A guerra começou como uma resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York e na sede do Pentágono, na Virgínia. O então presidente George W. Bush enviou o exército para combater a organização terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que foi protegida no Afeganistão pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã. Os americanos conseguiram fazer, logo no começo, com que muitos integrantes fugissem, principalmente para o Paquistão. Depois disso, a operação se tornou um esforço de reconstrução e democratização do país. Mas a incapacidade de estabelecer um governo local forte fez com que integrantes do Talibã voltassem ao país e se fortalecessem em algumas regiões. Em 2009, o governo de Barack Obama, que tinha Biden como vice, mandou reforço. O Talibã deu uma trégua desde que teve a notícia de que os americanos retirariam suas tropas em 1º de maio. Mas quando os líderes da organização souberam que o prazo seria estendido para 11 de setembro, bombardearam 2 bases americanas. E na TV disseram que não tolerariam o atraso. A ideia dos americanos é manter apenas a segurança dos diplomatas na capital, Cabul, e organizar uma estratégia de segurança usando as bases militares americanas em outros países da região. A dúvida é se o esforço vai ser suficiente para manter o governo afegão e o Exército Nacional no poder, ou se o Talibã vai voltar a tomar o controle.
Analistas temem que a retirada seja o começo de uma guerra civil. Mas os serviços de inteligência americanos defendem que, no momento, o Talibã não é uma ameaça à frágil estabilidade da região. Felipe, outro assunto aí que está em destaque nos Estados Unidos é a morte do jovem negro Daunte Wright, né? Porque nem o pedido de demissão da policial que atirou nele serviu para acalmar os ânimos, até porque, né, é uma entre mais de muitas mortes que sempre ocorrem aí de pessoas negras por policiais nos Estados Unidos. Exatamente, Maju. A morte dele foi estopim. Os protestos são sobre isso, claro, mas principalmente contra o racismo estrutural e a violência policial, todas as circunstâncias que levaram à morte do Daunte Wright. Não causa espanto, por isso, o fato de uma das maiores manifestações dessa madrugada ser mais uma vez em Portland, no Oregon, uma das cidades mais progressistas dos Estados Unidos. A cidade, inclusive, impulsionou os protestos do ano passado do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. Depois que os manifestantes por lá invadiram e quebraram as janelas do departamento de polícia, os policiais reagiram com violência contra cerca de 200 pessoas e declararam que o protesto era um motim. Em Chicago, junto com o nome do Daunte Wright, os manifestantes gritavam o nome de Adam Toledo, um outro garoto, dessa vez de 13 anos, morto pela polícia. Teve protestos também no Texas, em Ohio, na Pensilvânia, na Califórnia. E lá, na cidade de Brooklyn Center, no Minnesota, os manifestantes, mais uma vez, desrespeitaram o toque de recolher imposto pela prefeitura. Foi lá que tudo aconteceu. O entorno do departamento de polícia foi concretado. Tanto a policial que matou o Wright, quanto o chefe da polícia local pediram demissão ontem. Eles alegaram que o garoto foi morto por um descuido. Em vez de usar o taser, que é a arma de eletrochoque, a policial usou a pistola. Os promotores acusaram ainda há pouco a policial de negligência e de ter assumido o risco consciente de causar a morte de Daunte. Maju. É isso, Daunte Wright. Obrigada, viu, Felipe, pelas informações. Bom trabalho. Israel parou por 2 minutos hoje para marcar o Dia da Memória. O país lembra os soldados e civis israelenses mortos em guerras e ataques. Em Jerusalém, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu discursou em uma cerimônia com a presença do presidente Reuven Rivlin e de outras autoridades. Este ano, com a vacinação avançada, as famílias puderam voltar aos cemitérios para visitar os túmulos de parentes. No ano passado, não houve visitas por causa das restrições para conter o coronavírus. Hoje mesmo, depois do pôr do sol, Israel inicia as comemorações do Dia da Independência. Eventos públicos e festas serão permitidos, mas com algumas restrições. O país começou a reabrir a economia há um mês. Cerca de 5 milhões dos 9 milhões e 300 mil habitantes já receberam 2 doses de vacina. E ainda hoje, os preparativos de Tóquio a 100 dias dos Jogos Olímpicos. E a seguir, novas testemunhas prestam depoimento na investigação da morte do menino Henri. Partidos políticos começam a indicar os integrantes da CPI da Covid lá no Senado. E o Supremo julga a decisão do ministro Barroso, que determinou a instalação dessa CPI. É já já. A Polícia Civil lá do Rio de Janeiro ouviu hoje o depoimento da irmã do vereador conhecido como Doutor Jairinho. Henri, de 4 anos, morreu no dia 8 de março. O Doutor Jairinho e a mãe do menino de Henri, né, estão presos e investigados pela morte do garoto. Diego Aidar tem acompanhado esse caso e traz as novidades do dia de hoje. Diego, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. São 2 depoimentos que estão previstos para hoje. Um deles é da empregada doméstica, a Leila Rosângela. A polícia quer esclarecer algumas contradições e entender se alguns depoimentos foram combinados previamente pela defesa do casal. Acompanhe aqui comigo nessa primeira ilustração do depoimento da babá, que na verdade no primeiro depoimento a empregada Leila Rosângela disse que não tinha conhecimento de nenhuma agressão. Mas essa semana a babá Tainá de Oliveira Ferreira, babá do menino Henri, disse que na noite de 12 de fevereiro, Rosângela, a empregada, ligou para ela para perguntar o que tinha acontecido, que ela contou que Henri havia reclamado que tinha apanhado de Jairinho, ou seja, que sabia sim
das agressões. Inclusive, a informação que a gente teve é que ela, a Leila Rosângela, acabou de chegar na delegacia para prestar esse depoimento. E pela primeira vez, a polícia intimou a irmã de Jairinho, a Thalita Santos. Ela foi citada várias vezes pela babá no depoimento que deu à polícia essa semana. Acompanhe aqui comigo um outro trecho do depoimento da babá. A babá disse que no encontro pessoal, na casa onde mora a Thalita, Thalita disse para ela que ela não é juíza do caso da irmã dele, que menos é mais, dando a entender que não era para ela falar nada do que sabia. E perguntou também se havia alguma conversa em seu celular e que ela respondeu que já havia apagado. Isso porque, dias antes, a Monique Medeiros, mãe do menino Henri, segundo a babá, pediu que ela apagasse algumas mensagens que ela tinha alertado a mãe justamente sobre agressões e mandado até um vídeo do menino Henri mancando. Um dos motivos que levou a polícia justamente a pedir a prisão temporária do casal foi a obstrução de justiça e a tentativa de atrapalhar as investigações. Antes, apenas um advogado fazia a defesa do casal, do vereador Jairinho e também da mãe do menino Henri, a Monique. Mas ela pediu uma outra defesa e os novos advogados da mãe do menino Henri, Monique Medeiros, chegaram agora há pouco aqui na delegacia para conversar com o delegado responsável pelas investigações. Maju, com você. É isso, Diego. Obrigada. A gente teve um puffzinho aí no seu microfone, mas deu para entender claramente as suas informações. Bom trabalho por aí. E um estudo divulgado hoje pelo IBGE confirma o que a gente vê, né? A desigualdade de acesso à internet entre estudantes de escolas públicas e de escolas particulares aqui no Brasil. E olha, esse levantamento foi feito antes da pandemia, mas dá, sim, uma dimensão do que está acontecendo agora, quando os estudantes dependem tanto do ensino remoto. Stephanie, estudante, status offline. Eu não tenho internet, né? Eu uso a internet, no momento estou usando o roteador da minha avó. E se ela usar a internet, no meu celular não funciona. E como ela usa o celular para trabalhar, fica bem difícil. Sem aula no cursinho da comunidade por causa da pandemia. Sem conexão no telefone por conta da grana. Ano passado, ela nem tentou vestibular. A gente está concorrendo com pessoas que têm mais acesso, que têm uma internet melhor. Tem que ficar pelo menos no mesmo patamar para a gente conseguir ingressar numa universidade. Para falar com a gente hoje, ela pegou carona no Wi-Fi do professor Ezemar, que por sua vez também tem lá os seus problemas. Congelou, hein? Quando o assunto é internet e educação no Brasil, o sinal da desigualdade é forte. Os números divulgados hoje pelo IBGE foram coletados em 2019 e mostram que já naquele ano o acesso dos alunos da rede privada à internet é muito maior do que os alunos da rede pública. Em comum entre os dois, o uso do telefone celular como principal ferramenta de acesso. Só que enquanto mais de 92% dos alunos da rede privada têm um telefone para uso pessoal, entre os alunos da rede pública esse número não chega sequer a 65%. Quem não tem, pede emprestado. Quase 30% dos estudantes sem celular fazem isso. Os principais motivos apontados pelos mais de 4 milhões de estudantes sem internet foram o custo do serviço e o custo dos equipamentos. A minha avó, ela comprou um plano, né? Um plano bem acessível, que no final deu para juntar e conseguir pagar todas as contas junto. Então, esse plano mais acessível é bem ruim. O estudo mostra que poucos meses antes da pandemia começar, 4 milhões de estudantes da rede pública já não tinham acesso à internet. Na rede privada, esse número era infinitamente menor. O acesso é ainda mais desigual na rede pública das regiões Norte e Nordeste. As desigualdades na educação brasileira já eram enormes antes da pandemia. Hoje, a internet se tornou um fator decisivo para acessar o conhecimento. E, nesse sentido, nós corremos o risco de acirrar cada vez mais essas desigualdades. Isso só vai se reverter quando houver uma política pública séria de democratização do acesso à internet e de capacitação dos professores para lidar com essa nova modalidade educacional. Além de dar aulas num pré-vestibular comunitário, o Ezemar leciona História num colégio estadual do Rio. Uma rede, segundo ele, dos tempos analógicos. Precisa ser um investimento tecnológico nas escolas. As escolas ainda estão no passado. Na maioria das escolas públicas não existe uma internet boa.
Até eu sou professor de escola pública, eu vivo isso. Então, professor, a gente procurou o Ministério da Educação para saber sobre as condições de acesso à internet dos estudantes, mas ainda não tivemos resposta. O IBGE confirmou a indicação de Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto para presidir o Instituto. Segundo a assessoria, essa nomeação deve ser publicada em breve no Diário Oficial da União. Ele foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e hoje atua como diretor de pesquisas do IBGE. Rios Neto é formado em Economia, tem doutorado em Demografia e é membro da Academia Brasileira de Ciências. No fim de março, a ex-presidente, a Suzana Cordeiro Guerra, pediu demissão, alegando motivos pessoais e de família. Mas o comunicado ocorreu um dia depois de o Congresso aprovar o orçamento deste ano, que cortaria boa parte da verba do Instituto e que inviabilizaria uma das suas maiores pesquisas, que é o Censo 2021. Vai ser enterrado amanhã, em Toledo, no Paraná, o corpo do deputado federal José Carlos Schiavinato, do Partido Progressista. Ele é o primeiro deputado federal a morrer vítima de Covid. Schiavinato foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no dia 3 de março. Menos de 2 semanas depois, a mulher dele, a Marlene, morreu também de Covid. O deputado não chegou a ser informado, segundo a assessoria dele, sobre a morte da mulher. José Carlos Schiavinato foi prefeito de Toledo, que fica no oeste do Paraná, por 2 mandatos. Depois, deputado estadual e agora estava cumprindo o primeiro mandato como deputado federal. Ele morreu ontem, aos 66 anos, e deixa 2 filhos e 6 netos. Os líderes no Senado têm 10 dias para indicar os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Essa comissão foi criada ontem. A CPI da Covid vai investigar as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia, com foco no Amazonas. O presidente do Senado decidiu juntar à CPI o outro pedido de investigação do senador Eduardo Girão, do Podemos. E assim será uma CPI só, que também vai investigar os repasses de verbas federais aos estados e municípios. O presidente do Senado disse que a decisão respeita o regimento interno do Senado e ressaltou que só as assembleias legislativas podem investigar especificamente governadores e prefeitos. O secretário-geral da mesa do Senado explicou como será a investigação dos repasses federais. A Constituição Federal diz que, por exemplo, para ilustrar esse raciocínio, que o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União investiga com frequência, faz auditorias ou acompanha a aplicação de recursos públicos federais que são transferidos aí mediante convênios, mediante acordos ou outros instrumentos congêneres a prefeitos, enfim, governadores. Então, essa é basicamente a linha de raciocínio, Se o Poder Legislativo, mediante o seu órgão auxiliar de controle externo, pode fiscalizar recursos públicos federais, uma comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal também teria, em tese, essa competência. Quase todos os partidos já divulgaram quais senadores farão parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. São 11 titulares. A maioria não faz parte da base aliada do governo. O bloco MDB, PP e Republicanos tem 3 vagas. O Progressistas já confirmou a indicação de Ciro Nogueira, presidente do partido. O MDB ainda não definiu os nomes, mas Eduardo Braga e Renan Calheiros são os cotados para as vagas. O bloco PSDB, Podemos e PSL já confirmou a indicação de Tasso Gereissati e Eduardo Girão. Para as 2 cadeiras do PSD, serão indicados os senadores Otto Alencar e Omar Aziz. O bloco DEM, PL e PSC confirmou a indicação de Marcos Rogério e de Jorginho Melo. O bloco formado por Rede, Cidadania, PDT e PSB indicou Randolfo Rodrigues, autor do requerimento da CPI. E a vaga do bloco PT e PROS será do senador Humberto Costa. Essa formação ainda pode ser modificada, inclusive durante o funcionamento da CPI. A comissão é formada por 7 senadores suplentes. A forma como a CPI vai realizar os trabalhos ainda está em aberto. Ontem, durante a sessão para a criação da comissão,
sessão, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB, defendeu que só é possível conduzir a investigação em sessões presenciais, o que agora, em meio à pandemia, não seria possível. A oposição considerou a questão de ordem uma tentativa de atrasar os inícios dos trabalhos. Depois da sessão, o presidente do Senado falou que, para ele, a CPI deve funcionar de forma presencial, já que a dinâmica de trabalho é ouvir autoridades, testemunhas e recolher dados sigilosos. Mas falou que quem vai decidir como será o funcionamento será o presidente da comissão. A praxe é que os nomes para os postos-chave da CPI sejam acordados entre os integrantes. Os cargos de presidente e vice-presidente passam por uma eleição protocolar. Depois é indicado o relator. Em entrevista à Globo News, o senador Otto Alencar, do PSD, que foi indicado como titular para a CPI, defendeu que os trabalhos da comissão possam começar com sessões por meio de videoconferência. Poderemos fazer sessões virtuais para aprovação de requerimentos, de convocação, de investigação, de busca de documentos. Isso pode ser feito no processo virtual e começa a andar até chegar a um momento que tenha, assim, no mínimo, uma garantia que se faça semipresencial ou até presencial. Então, o que eu defendo é que o processo possa avançar gradualmente, vá se fazendo aquilo que pode ser pelo método virtual e, quando precisar do presencial, que estabeleça os critérios de distanciamento ou isolamento físico. E ainda falando, sobre a CPI da Covid, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar agora se mantém ou não a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora há pouco, na verdade. Só para a gente lembrar, na semana passada, o ministro Barroso determinou a instalação da CPI no Senado porque o pedido atende todos os requisitos determinados na Constituição Federal. Flávia Alvarenga, que fez a reportagem sobre a CPI aí no Senado, está acompanhando agora esse julgamento no STF e conta pra gente como é que está o clima por aí. Começou agorinha há pouco, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Isso, a sessão está sendo aberta agora. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso não precisava, a decisão individual dele, não precisava ser levada ao crivo do plenário, mas o ministro decidiu sim encaminhar para a análise dos outros ministros. Seria primeiramente um julgamento no plenário virtual, quando os ministros dão os votos deles e por escrito, mas diante da repercussão dessa decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal e os ministros decidiram antecipar e o ministro Fux pautou para a sessão do plenário de hoje. Portanto, todos os 11 ministros votam hoje. A sessão, portanto, foi aberta agora há pouco, está começando e depois da fala de abertura do presidente Fux, quem vai falar é o ministro Barroso, vai ler o relatório dele, o voto dele. Ao determinar a instalação dessa CPI no Senado, o ministro Barroso considerou o seguinte: todos os requisitos que estão previstos na Constituição Federal estavam preenchidos. E são 3 requisitos: um período, um prazo determinado para durar essa comissão, um fato determinado para ser investigado e também, pelo menos, a assinatura de 1/3 dos senadores. Se isso estiver preenchido, CPI tem de ser instalada. Essa foi a decisão do ministro Barroso. Maju. É isso, Flávia. Então a gente aguarda aí o plenário decidir também. Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. A seguir, cidades do Sergipe entram em situação de emergência por causa da seca. Tem também a Eliana Marques contando onde chove, onde faz sol e os preparativos de Tóquio a 100 dias dos Jogos Olímpicos. Já, já. De volta para falar da seca lá no sertão do Sergipe, porque agricultores estão sofrendo com essa seca e 13 cidades do estado estão em situação de emergência. Onde a terra esturricou, o gado passa fome. Sem água nem comida, os animais enfraquecem e morrem. Carcaças se espalham pelo caminho da seca. Perder 4, 5, 6, 1, 2 o cara vai se conformando. Quando passa de 3, 4, 5 para frente, aí já começa a arruinar, sabe? Por onde se olha, só se vê terra seca. Mas há lugares em que a imagem é ainda mais desoladora. Este local, por exemplo,
Há cerca de um ano passava água, muita água. Era um rio que desapareceu com a seca. O Rio Jacaré, no município de Poço Redondo, agora é só um caminho de terra rachada por onde passa quem vive na região. A pessoa acostumada a ver cheio e agora está tudo seco, né? É para ficar triste. Segundo o relatório do monitor de secas da Agência Nacional de Águas, a seca atinge municípios de 19 estados brasileiros, desde o sul até o nordeste, de forma leve até a forma extrema. No sertão de Sergipe, onde não há chuvas regulares há quase um ano, a seca é considerada grave. O volume de água registrado até agora não é suficiente para a lavoura nem para encher reservatórios. 13 cidades estão em situação de emergência. Sofrimento para mais de 40 mil pessoas. Muito sofrido. Além de mais a seca, a pessoa sem água, sem emprego, sem nada. Fica a dificuldade muito grande. A água que chega é só do carro-pipa, que abastece as cisternas uma vez por mês. Mas mesmo com tanta dureza, o sertanejo não desiste de acreditar. Todo dia que eu me acordo, né? Olho para o céu e peço a Jesus, né? Que manda a divina misericórdia, né? Para ver se melhora mais, porque se chover, melhora as coisas. Sertanejo é, acima de tudo, um forte, né? Defesa Civil lá de Sergipe afirmou que tem atuado no combate aos efeitos da seca com a Operação Carro-Pipa, também distribuindo água potável e também com a entrega de cestas para as famílias que estão em situação de insegurança alimentar, estão passando fome. Vamos de previsão do tempo, então, falar justamente dessa situação lá no sertão de Sergipe, perguntar para a Eliana se tem alguma mudança prevista para lá. Oi, Eliana, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Maju, ali no sertão de Sergipe agora é época de chuva, vai até junho, mais ou menos, só que é uma região onde normalmente chove pouco, né? E nesse ano não vai ser diferente, infelizmente. Agora, no litoral nordestino tem chovido bastante, hoje já choveu bem lá em Aracaju, também no Recife, tem previsão de mais chuva, bons volumes ainda por Maceió, João Pessoa e Fortaleza. E a região que mais está sendo castigada pelo excesso de chuva é o norte. Este ano começou mais chuvoso que o normal. O Rio Negro, que passa por Manaus, acumula mais de 860 milímetros de chuva de janeiro para cá. E a média para esse período seriam 671 milímetros. Então já choveu 29% a mais. E a mesma situação de chuva acima da média foi verificada no Rio Solimões, que passa lá em Manacapuru. O nível desses dois rios está acima do que deveria para essa época do ano. Ontem, o Negro estava com quase 28 metros e o normal seriam ali na casa dos 26 metros. O Solimões estava com quase 19 metros ontem e o normal não deveria ser nem de 18 metros. Falando de tendência agora, até junho, chuva acima do normal nas áreas que aparecem em azul. E além dessa chuva que cai no Brasil, tem também a chuva em países vizinhos, como Colômbia, Peru, Equador, onde fica a cabeceira das bacias hidrográficas. Então, chovendo lá, também enche aqui, Maju. Complexo, né, Eliana? Agora, você falou de Nordeste, falou de Norte. Como é que fica o tempo Centro-Oeste, Sudeste e região Sul? Olha só, esse mapa aqui mostra bem que o tempo está mais seco no centro-sul do país, o que é absolutamente normal para essa época do ano. Até pode chover hoje entre o sul da Bahia, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, por causa da frente fria. Também pode ter chuva aqui no oeste da região sul, mas nada com muito volume nessas regiões. Em Cuiabá, que a gente vê agora ao vivo, sem previsão de chuva hoje, céu claro, umidade do ar baixa, calorão de até 34 graus. Enquanto em Curitiba, que está aí na sua tela agora ao vivo também, a temperatura para nos 21 de máxima, sem previsão de chuva, apesar daquelas nuvens ali. Aqui em São Paulo, o sol voltou a aparecer, está aí entre nuvens também, né? Você está vendo a zona norte da capital, mas apesar do sol que ontem estava sumido e apareceu hoje, a sensação que predomina ainda é a sensação de frio, apesar da máxima de 24 graus aqui em São Paulo. Aí pegamos Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, que são capitais que estão próximas ali daquela região que eu disse, que tem influência da frente fria. Mesmo assim, nessas capitais, pouquinha chuva, 5 milímetros, enquanto aqui em São Paulo, como eu falei, sem previsão de chuva hoje. Amanhã, os temporais, né? A chuva que pode cair com raio, com vento,
ainda que isolada, pega essas áreas aqui. Chuva isolada nas áreas em amarelo. O risco de temporal, que é aquele mais generalizado, está nas áreas em laranja. Então, entre Roraima, passando por Manaus, indo até o norte do Amapá, essa faixa aqui entre Pará e se estendendo aqui pelo Nordeste, indo até a divisa do Ceará com Rio Grande do Norte e Paraíba, e também pegando o noroeste do Rio Grande do Sul. Aviso, então, de novo, de temporal, principalmente nas áreas em laranja amanhã, Maju. Então, amanhã se atualize e hoje a gente aproveita os 24 graus aqui em São Paulo, isso aí. Deliciosos. Friozinho Obrigada, à noite, Eli. de novo. E olha, faltam exatamente 100 dias para as Olimpíadas de Tóquio e para marcar essa data, autoridades olímpicas e metropolitanas de Tóquio revelaram as estátuas dos mascotes dos Jogos. Olha só, o mascote de azul foi batizado de Mirai Toa, que é uma combinação das palavras japonesas que significam futuro e eternidade. Já a mascote cor-de-rosa se chama Someite, em homenagem a uma variedade de flor de cerejeira, que é um símbolo do Japão. A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, diz que está determinada a tornar esse evento um sucesso, mesmo em meio à pandemia. E por causa da pandemia, o Japão já decidiu que não vai receber turistas durante as Olimpíadas. Os brasileiros que moram por lá vivem a expectativa de serem os únicos torcedores do nosso país durante as disputas. As fotos com os atletas durante os Jogos do Rio em 2016 são as medalhas que o Adão Luiz carrega com ele. A recompensa pelo trabalho voluntário nos Jogos Olímpicos. Uma experiência que agora, morando no Japão, ele vai repetir, mas preparado para algumas diferenças. Não vai ter aquele contato com o atleta, ou aquela energia mesmo, o grito da torcida, essa coisa assim, vai mudar um pouco. No mês passado, os organizadores dos Jogos e o governo japonês decidiram que espectadores do exterior não seriam autorizados a entrar no país. Numa medida para tentar evitar contágios com variantes do coronavírus e garantir a segurança dos participantes. A decisão frustrou os planos de milhares de turistas. Aproximadamente 600 mil ingressos tinham sido vendidos fora do Japão e agora serão reembolsados. Quando a gente mudou para o Japão em 2018, a Olimpíada já definida aqui, as primeiras conversas com todo mundo era: quero ir para o Japão visitar vocês na época da Olimpíada. Visita não vai rolar, mas o Ricardo, que é brasileiro e vive em Tóquio, conseguiu ingressos para ele, de canoagem e vôlei de praia. Já o Lúcio tem entradas para os vôleis de praia e quadra. Esse ano, para quem puder assistir aos Jogos, além de um privilégio, vai acabar sendo uma responsabilidade também. Porque você vai estar ali representando muita gente que queria, que se planejou para estar ali e infelizmente não vai poder, né? Daqui a 100 dias, milhões de brasileiros estarão ligados na tela da televisão. Já os poucos que vão ter a chance de acompanhar as Olimpíadas aqui de Tóquio não tiram os olhos de outras telas, do computador, do telefone, ansiosos por um contato que pode vir a qualquer momento. Para o Adão, o e-mail confirmando a participação dele chegou no início do mês. Já foi divulgado nesse e-mail, já temos uma data pré-estabelecida que seria em maio agora, então a retirada do uniforme. Depois, posteriormente, o credenciamento. A entrega dos ingressos está prometida para entre maio e junho, mas tudo vai depender da quantidade de assentos liberados nas arenas, uma decisão que ainda será tomada pelas autoridades. Eu estou aqui no Japão, tenho os ingressos, mas até agora não sei se eu vou poder realmente assistir ou não, né? Além de possíveis restrições, ainda tenho medo de como vai estar a pandemia até lá, especialmente para quem não mora em Tóquio, como a Renedi, que teria que viajar mais de 300 quilômetros para ver os jogos de handebol. Caso não haja vacina, é meio que complicado você arriscar, né? Desde julho do ano passado, os eventos esportivos no Japão têm acontecido com público limitado e regras, como não gritar, não cantar, usar máscara e respeitar distanciamento. Um guia de comportamento que será aplicado também nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O japonês ele tem um perfil um pouco mais controlado, ele já tem uma distância um pouco maior no dia a dia, no contato com as pessoas, e são um pouco mais contidos nos eventos esportivos também. Agora a gente como brasileiro não poder gritar, não poder abraçar vai ser mais complicado. Vai ser difícil mesmo. É isso, acabou por hoje. JH termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as nossas reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, cuide-se e até amanhã.